Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Solange Tomiyama e é uma honra tê-los aqui comigo para tratarmos de assuntos relacionados à Faculdade de Direito. Hoje nós vamos abordar o tema falar em público. O objetivo desse vídeo é atender à sugestão de um ex-aluno, hoje advogado, que me confidenciou que ele tinha uma certa dificuldade de falar em público, seja pela timidez ou até mesmo por não saber técnicas na hora da faculdade de apresentar um trabalho. E é um pouco irônico eu falar sobre técnicas de falar em público, até porque o meu pai me dizia que eu não falava bem, que ele não entendia o que eu falava, porque eu falava rápido, porque eu falava para dentro e que eu tinha que melhorar isso, porque senão ninguém ia me entender. E ainda com uma agravante, porque eu costumava ficar gaga, né, quando eu ficava nervosa. Então, eu vou tratar com vocês a importância da fala, quais foram as estratégias que eu utilizei para superar essa dificuldade e as conclusões que nós tiramos, ok? Bom, então, como é a importância da fala? Nós sabemos que a grande dificuldade hoje entre as pessoas é a comunicação. E ela se agrava justamente quando não somos compreendidos. Então vejam que muitos dos problemas jurídicos e judiciais se dão por conta desse conflito de comunicação. Uma parte não entende o que a outra quer, uma esposa espera do marido algo e ele não entende, e aí essa expectativa frustrada acaba gerando uma mágoa, e aí aquilo acaba inflando e aumentando ainda mais um desgaste numa relação, culminando então numa separação. Então vejam vocês que a comunicação correta, com o uso adequado, ela é importante inclusive para evitar conflitos de interesses. Mas se já tivermos os conflitos, eu disse no vídeo passado, ele vai ficar aqui nos cards, que eu prefiro ir para parte do acordo ao processo judicial. E esse acordo se dá justamente com a condução correta na hora de ouvir as partes. Então vejam vocês que quando um cliente ele me procura, eu tento ouvi-lo e tento ao máximo entender e colocar para a outra parte o que ele pretende, até para simplificar e para sanar ou resolver o problema logo de imediato. Então vejam vocês que muitos dos meus casos eu acabo resolvendo no acordo, justamente conduzindo a uma fala mais amistosa, mais amigável, mais receptível. E aí eu percebo ainda que se não tem jeito, quando vai judicializar mesmo o processo, o que é importante? Importante é saber que o advogado é o porta-voz do seu cliente. E nós começamos o processo, lógico, de forma escrita, mas que em algum momento nós seremos ouvidos. Então, seja em audiência, seja num memorial, seja numa sustentação oral. E nós, enquanto advogados, temos que aproveitar todos esses momentos para tentar ao máximo fixar e esclarecer o pedido do nosso cliente. Então vejam vocês que para o direito, todo momento que pode ser ouvido, até mesmo quando nós vamos pedir algo para o juiz, se você souber falar, se você tiver a técnica correta, você pode ser atendido ou pode, inclusive, lograr êxito no seu processo, justamente com essa sustentação oral. Então, isso é muito importante para o direito e também para evitar um desgaste ainda maior. E como é que eu fiz diante dessa dificuldade, né? Porque eu também sentia dificuldade na hora da fala, também percebi que precisaria melhorar em vários aspectos. Em relação a falar para dentro ou até mesmo
a técnicas de como falar, eu procurei uma fono. Então, a fono, ela me deu técnicas de respiração, técnicas para soltar a boca, a língua, e isso me deu mais segurança para eu ir na hora de falar em público, eu empregar essas técnicas para melhorar. Uma segunda estratégia que eu usei foi ir atrás de informações, e na minha época eu só tinha livros, né? Livros e cursos. Então eu comecei com o livro do Reinaldo Polito, vocês podem ver que ele é um livro bem velhinho e que me ajudou bastante para eu saber quais são as técnicas de se falar. O objetivo desse vídeo não é traçar essas técnicas, ensinar essas técnicas, até porque eu não tenho a competência para isso. Eu aconselho a você, eu quero saber, que vocês procurem um curso que te ensine e que dê a informação correta, ok? Como eu fui atrás. Uma terceira estratégia que eu fiz e eu faço até hoje é a escolha correta de um tema para se falar. Ora, eu vou falar sobre algo que eu entenda, algo que eu estudei e algo que eu tenho experiência. Eu não vou me arriscar a falar sobre algo que eu desconheço, porque aí vai ser um desastre. Então, obviamente, quando você vai dar uma aula, quando você vai dar uma palestra, quando você vai falar algo, você tem que escolher um ponto, um tema, um assunto que você goste, que você domine. Então, até mesmo para você facilitar e para você se sentir mais confortável nessa situação completamente desconfortável. Uma quarta dica é em relação a roteiro. Então, você tem lá o tema escolhido. Então, em cima desse tema, você traça quais são as partes que você precisa abordar dessa apresentação. Lógico, você vai estabelecer por tópicos e a partir desses tópicos você vai desenvolvendo a sua fala. Essa fala, ela não pode ser uma fala decorada artificial, porque o seu público percebe isso. Ele tem que entender que é algo natural, mas é algo programado que você vai falar. Então, vejam, quando você tiver que fazer uma apresentação em público, faça esse roteiro e vai treinando, porque esse é o quinta estratégia que eu faço. Depois desse roteiro, eu vou treinando. Treino na frente do espelho, agora treino na frente das câmeras, mas antes eu treinava para o meu cachorro, eu treinava para minha mãe, treinava para os meus amigos, até me sentir seguro o suficiente para então falar para outras mais pessoas, né? Então, isso facilita quando você já fica à vontade de tanto que você fez. E uma sexta dica que eu dou é quando você estiver diante de um público, né, várias pessoas, que você tente fixar o seu olho para o além, que você não fixe em uma pessoa ou até mesmo em um grupo de pessoas, porque talvez você perceba que a pessoa não está muito interessada, começa a bocejar e aí você já se perdeu. Então, olha para o além e continua falando com aquela segurança, olhando para todos e não para um ponto, uma pessoa específica, ok? Aí tem o plus ainda. Quando eu comecei, me deram uma dica de, olha, para você absorver a energia ou até mesmo para você ter segurança, você fale com alho no bolso. Então, algumas pessoas não sabem, quando eu comecei a dar aula, eu lá novinha de tudo, eu dava aula com alho no bolso. Mas depois isso acabou se perdendo, porque tinha dia que eu esquecia do alho e aí era mais um amuleto, ok? O que a gente conclui disso tudo? Bom, eu gosto do exemplo que uma vez eu ouvi do professor Arruda Alvim. O professor Arruda Alvim é o papa do direito civil na PUC. Ele é um professor excepcional, ele é tudo. E ele estava
eu estava junto com ele num congresso em homenagem à filha dele, a Teresa Rudalvin, a conhecida Didi. E aí, a professora Rudalvin tá acostumado a falar em público, né? Então, quem que é ele? Então, eu fui pedir dicas, né? Falei assim, ai, professor, tô meio nervosa, daqui a pouco eu vou falar, e o senhor fica nervoso? E ele me respondeu, doutora Solange, a gente sempre fica nervoso quando entende que aquilo que nós vamos apresentar é importante. Olha a sacada, né? Realmente, a gente só fica na ansiedade e na preocupação quando aquilo é importante. Então é natural que você fique nervoso e que desse nervosismo ele não te paralise. Por quê? Ora, você sai da sua zona de conforto, que é o silêncio, que é ninguém ficar olhando para você, e você se expõe. E ao se expor, lógico, tem o julgamento dos outros, tem o seu próprio julgamento, porque aí você fala, putz, né? Falei horrível, falei fanha, falei de forma para dentro, fui muito rápida, muito devagar. Não importa. O importante é que você foi e fez. É melhor feito do que perfeito, não é? Então faça. E com o tempo, você já vai percebendo que você vai conquistando uma segurança que só é alcançada com o treino, com as vivências. Ah, não se compare com os outros que já falam brilhantemente. Isso é uma comparação até injusta. Se compare com aquilo que você era no começo e quanto você evoluiu. E quanto você vai evoluir se você deixar, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Ah, agradeço por assistir até aqui. E se você gostou, compartilha com alguém que também tem dificuldade de falar em público e está com essa dificuldade na própria faculdade de Direito. E de repente, ai, como é que eu faço para melhorar a minha apresentação, tá? Talvez essa pessoa precise apenas de uma conversa, né? De alguém que também teve dificuldade. E se inscreva no canal, porque assim eu consigo entender que esse vídeo é importante, esse tema é bacana e é isso que está te interessando e interessando ainda mais e mais pessoas, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Deixo aqui um beijo e até mais. Tchau, tchau.